Pois bem, irmãos, eu vejo, Paulo, que com essa experiência sua e com essa palavra que me veio agora ao coração, eu tenho conversado hoje, e a gente aproveitou bem o dia, irmão, a gente conversou bastante. E desde ontem à noite, lá em casa, na casa de mamãe, aliás, estávamos conversando e houve sua mãe encostar, o Omar também, e trouxe coisas gloriosas, sabe? Um entendimento, uma unidade de pensamento. Como o Ronaldo fala, arrazoamos juntos. Falamos de coisas a nosso respeito, brincamos um pouco, mas também houve palavras ali muito, muito de valor para nós entender até tudo isso que está acontecendo aí fora. E nós não podemos paralisar com isso, porque isso há de acontecer. Nós temos essa consciência, o Senhor já nos alertou através da sua palavra sobre esses acontecimentos, sobre tais acontecimentos. Mas o foco está na solução desses problemas. E não no problema. E a solução é Cristo. A solução para todas as coisas é Cristo. E nós estamos atrás da solução. O nosso foco é a solução. Porque não é contra carne nem sangue. Mas precisamos estar nessa batalha espiritual. Com ordem, com reverência, com compromisso, disciplina. E dedicar o nosso tempo nesta batalha, para que aquilo lá cesse, no seu devido tempo, vai cessar. Cale-se diante dele toda a terra. Os reis da terra se prostrem diante dele e o adorem. Os governantes foram levantados por um momento, mas se prostrarão diante do Senhor, se converterão ao Senhor e o adorarão. Essa é a vitória. Amém. Essa é a vitória já conquistada lá na cruz por Cristo Jesus. É. Amém. Amém. Que essa é a consciência que está sendo gerada em cada um de nós, né? Ou seja, no grupo, no corpo, né? A consciência de libertação, libertadores. Estava vendo um versículo aqui que diz assim que salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar a casa de Saul, né? E o reino será do Senhor. Então, esses outros médicos, eu não quero entrar mais, mas na questão de Salvador, eu creio que essa consciência está chegando até nós. Salvar. Né? Salvar as pessoas dos seus pecados. Curá-los quando necessário. Trazer a libertação. Isso é coisa que foi destinado para aqueles que creem. Né? Quando Jesus fala, olha, que crê fará as mesmas obras que eu fiz, que eu faço, e ainda fará outras maiores. E como seria isso, né? Como é que eu vou fazer obras semelhantes a que Jesus fez e ainda maiores? Né? Uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas que chegavam a Jesus para ser curado, para ser libertos, né, tudo carregado, existia uma coisa, Jesus amava aquelas pessoas, né, sentia amor por aquelas pessoas. Então, quando vocês têm essa reação aí, você sente o amor por aquela pessoa, é isso aí, com isso você se compadece dela, né? E aí entra essa questão de trazer a libertação para ela, porque a gente interessa, né, pelo amor que a gente está exercitando, a gente se interessa em libertá-lo, aquela pessoa, em curá-lo, né, do problema físico, a doença que seja. E também
a questão dos pecados, né? Eu penso assim que quando a gente abraça uma pessoa e você traz essa consciência para ela, você está indiretamente perdoando os pecados dela. Os pecados dela já não é mais uma barreira, nem para ela, nem para a gente, né? Então, a gente está tendo essa consciência hoje em dia, né? O Pai está nos trazendo isso, porque eu citei alguns dias atrás, a respeito do capítulo 61 de Isaías, que a gente fala sempre, lembra sempre dele, né? Sobre a libertação dos cativos, para colocá-lo em liberdade. Aí, em Lucas, Jesus repete parte daquilo que Isaías narra, né? Jesus leu o capítulo 18 de Lucas, e acho que uns 3 versículos só, ele falou de alguns itens de libertação ali. Ele não falou sobre os outros itens, Isaías falou. Agora, ele fechou o livro e entregou ao moço lá que cuidava, né? E aí ficou para quem desenvolver, né, o decorrer daquela libertação. Como, né, trazer essa libertação, colocar os cativos em liberdade, trazer essa liberdade e apregoar o ano aceitável do Senhor, como disse, acho que até aí Jesus falou, não falou? No capítulo 18, verso 4, até o 4. E aí? Por algum tempo eu não quis atendê-la, mas depois disso é a palavra do juiz iníquo. 4:18. É 4:18. 18, 4. 4:18. Ele achou o livro lá no templo e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso, aí ele parou aí e fechou o livro, né? Isso. Agora, no 61 de Isaías, a lista é bem maior. A lista com essa questão de trazer a libertação é muito mais extensa do que isso. Agora, por que Jesus só falou até aí e deixou a outra parte sem falar? Porque viria a ser depois, né? Depois viria dar continuidade no assunto, né? Na libertação. E a gente entende que hoje, pelo Espírito que está sendo derramado até nós, tem chegado até nós, a gente está tendo essa consciência, esse entendimento que está chegando a hora, né, da gente pôr em prática isso que está escrito, né? Abençoar, libertar, né, perdoar os pecados das pessoas, abraçar ou amar as pessoas, trazer a libertação não só na questão das pessoas, né, mas em todas as áreas. Falamos há poucos dias, a natureza geme e aguarda a manifestação dos filhos. Para quê? Para ser colocada em liberdade. Porque elas foram escravizadas, e está escravizada até os dias de hoje, né? Não voluntariamente, mas por causa do pecado do homem. Então, as sujeitou. Agora, como elas vão voltar à sua liberdade? Com a liberdade do homem. Não é? Eu penso que esse momento está chegando. Esse momento está chegando. E as pessoas vão sentir isso acontecendo, vão ver isso acontecer, né? E acaba só dependendo de cada um de nós, né? Focar a sua fé, né? Ter o amor e abraçar essa causa que nos foi dada, né? O Papai do Céu, ele investiu isso. E ele espera que a gente dê esse retorno, né?
um outro texto que diz aí também, acho que é no livro de Isaías também, fala assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque os seus pecados foram perdoados. Né? Então, quer dizer, o pecado traz doença, né? Ou a doença é o resultado do pecado. Se uma vez você não tem mais o pecado, você não está doente. Não tem motivo de adoecer. Não tem motivo de adoecer. Agora, como é que isso vai acontecer? Alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que aceitar esse desafio e acreditar nele, né? Por que eu estou aqui? Por que eu acredito tanto no que a gente está falando a respeito do corpo de Cristo e fé, né, de convívio com a palavra, convívio com Cristo Jesus, se a gente não tivesse a consciência de que a libertação de todas as coisas depende de nós. Amém. Então, penso que esse é o momento da gente encarar isso com muita seriedade, né? Muita seriedade. Porque talvez um atraso de tudo pode se dar por conta do não despertar, né? Para isso. Mas a partir do momento que foi dito agora há pouco, né? Nós nos interessamos pela libertação da pessoa. E isso faz com que a pessoa seja liberta. Né? Amém. Aí, vamos estar nos preparando aí, porque desafios vão estar chegando. E estar atento, porque o momento pode ser tão rápido que aparecer a oportunidade e a gente deixar de exercitar. Né? De botar em prática. De botar em prática. Eu estava conversando com o Anselmo aqui hoje, lá em Bonito, eu vi umas cenas assim, que eu fiquei assim, bastante incomodado, sabe? De pessoas jovens, né? Até, de certa forma, jovem, lá, assim, numa situação incrível, né? Pura escravidão espiritual na vida deles, né? Pessoa carente, tá? Ali você percebe que a carência é tão grande. E eu, olhando para aquele ali com meu pai, que hora que eu vou poder chegar para essa pessoa e livrar ela desse espírito maligno que está perturbando, né? Que hora que eu vou poder chegar para ele? Me mostra o momento que eu possa chegar para ela e falar, você está liberto. Ou dizer para aquele espírito, vai-se embora, deixa essa pessoa, né? E abençoar aquela pessoa. Né? E isso não é só nesse... Quantas carências que a gente vê nas pessoas. Né? Não é só um membro, até uma pessoa que seja também de posição, né? Ele tem uma vida boa ali e tal, mas o cara é escravo dele mesmo. E isso é uma coisa que também tem que ser liberto. Escravo do sistema. Do sistema. Ele está dominado pelo sistema. E ele tem que entender que ele precisa deixar o sistema corrupto, o sistema humano, o sistema pecaminoso, e se apegar ao sistema corpo de Cristo. Amém. Da libertação. Né? Eu penso que o caminho é esse, viu? E a gente está começando a andar nele, né, seu irmão? Sim. Trazer a libertação sobre toda a terra. Aí eu pergunto a todos. É fácil? Não é fácil, não. A pergunta que tem que ser feita, sua irmã, não é se é fácil. É possível? É sim. Eu estava chegando nesse ponto aí. Isso é que é importante, é saber se é possível. É possível. Amém. Então, se é possível, é fácil. É fácil. Se é possível, é porque é fácil. Mas se fosse impossível, era difícil. Aí sim. Se é possível, é fácil. Gente, nós estamos num momento em que, é o que o Manuel falou, é o momento de quebrar barreiras da nossa mente. Porque sabe onde é que está o realizar ou não realizar? Isso está na nossa mente. Porque no nosso coração a gente quer, eu quero, vocês querem.
Então, onde é que está? Onde é que a gente está errando? A gente não está errando em canto nenhum. A única barreira é a renovação da nossa mente. É a nossa mente que não aceita. E ela luta. A nossa alma carne, a mente da nossa alma carne luta contra o nosso espírito, que já é perfeito. Que sabe que isso já foi realizado. Né? Então, e isso vai ser quebrado, e já está sendo quebrado em nossas vidas. Agora é algo que vai ser gradativo, né? Eu não vejo assim, que a gente vai conseguir renovar a mente da noite para o dia, mas se eu desejo renová-la, ela vai se renovando a cada dia, né? Hoje ela vai estar de um jeito, amanhã ela vai estar melhor do que hoje. Submersa ou submetida ao meu espírito e não à minha alma. Submetida à verdade e não à realidade. Porque a nossa mente ainda trabalha com a realidade, mas o nosso espírito trabalha com a verdade. Então, é o espírito lutando contra a alma, né? Mas a vitória é do espírito. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, Amém. maravilhoso isso, né? Essa nova consciência que nós temos que ter, que tomar e que realizar, né? Vão vir relances de glórias e talvez vão vir momentos de tristeza, como eu tive, mas que tudo isso vai se transformar naquilo que o Pai deseja, né? Aquilo que ele projetou realmente para a gente, né? Hoje eu escutei, ontem e hoje, né? Escutei uma mensagem que Paulo Edson mandou para mim, um link, maravilhosa, uma mulher que ela fala exatamente isso. Ela fala, no mundo do espírito, tudo já está pronto e feito, e é um tempo, não tem tempo, é atemporal, já está feito, né? Não vai ser feito, já foi feito. Então, ela tem essa visão do atemporal no espírito, né? Na vida do espírito. Então, e ela tende a trazer isso para a alma. Ela disse, nós temos que trazer essa verdade do mundo espiritual, da vida no espírito para a vida na alma, né? Então, eu achei sensacional quando eu vi ela falando isso. E é exatamente isso que falta. A gente trazer aquilo que já é verdade em Cristo Jesus para a nossa realidade, a nossa alma, que luta incessantemente para que isso não aconteça, né? Então, mas é o que eu falei, Samano. Se a Bíblia fala que é possível, então não é difícil, né? É fácil. Então, vamos renovar nossa mente. Não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite, não, não. Mas eu creio que nós estamos no processo dessa renovação, né? Só de a gente desejar isso já é uma renovação da nossa mente, né? Só de a gente saber que isso é verdade é uma renovação da nossa mente, né? E isso vai ser natural, automático, né? Mano, eu acho que vai ser assim, né? A gente vai acordar no dia de manhã, como você falou aí, e o Céu falou, vamos sentir de orar por alguém, e a gente vai orar, e aquilo vai se tornar realidade. Porque a nossa palavra é a própria palavra do Cristo, né? Então, que aquilo que a gente falar não vai voltar vazio, ó Pai, vai fazer aquilo que lhe apraz. Aquilo a qual ela foi declarada, né? Então, amém por isso, né? Amém. Parece, é muita loucura, né? Mas eu acho que a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura para o homem, né? E as coisas do homem são loucura para Deus. Então, eu prefiro estar com as loucuras de Deus. Amém, amém por isso. Ô, Somando, desculpa aí ter interrompido, viu, Somando? Não, bem certo. E eu vou contribuir mais um pouquinho. Eita. O Ronaldo não se encontra, mas ele vai ouvir lá na frente. Numa construção de um edifício, não é? Olha o nome, edifício. A base, né? Eu vou falar na parte espiritual. A base tem que ser o amor. E a partir daí, qual é o objetivo desse edifício? Quando tem uma base dessa forma? É subir, né? Amém. E quanto mais subir, mais próximo ao alto, né? Mais Amém. próximo ao edifício. Então, é feito uma construção de um edifício.
tem que ter uma boa base, e na parte espiritual, o amor, e aí vai seguindo em seu objetivo. Amém. Amém. A base de tudo é o amor. É verdade. É o alicerce de tudo.